Olá, pessoal. Eu sou o professor Rafael, da UFSCar. Estamos aqui para a oitava aula, a aula teórica, né, da disciplina de microcontroladores e aplicações, na área de sistemas embarcados, aí do Departamento de Computação da UFSCar, no período de ensino presencial, ensino não presencial emergencial, o EMP, então, estamos aqui na oitava e última aula aqui do curso, agradecendo a atenção de todos. Vamos lá, pessoal. Então, o assunto de hoje, na verdade, é uma aula mais curta, algumas dicas que eu queria deixar e falar um pouquinho de integração entre sistemas. Pessoal, quando a gente fala em integração de sistemas, é um assunto que normalmente dá problema, tá? Não é que eu quero ser o pessimista, mas às vezes se tem um sistema funcionando bem, isoladamente, outro sistema funcionando bem isoladamente, quando a gente coloca eles para se comunicarem, às vezes tem alguma coisa não prevista entre as interfaces que pode dar algum problema inesperado. Então, eu queria comentar aqui algumas ferramentas usadas para integrar sistemas. Então, quando eu falo integração, por exemplo, você desenvolveu um sistema embarcado de monitoramento de vazamento de água. Por exemplo, vamos supor que você colocou lá um sensor de fluxo de água na sua residência, você colocou um microcontrolador, por exemplo, o ESP32, você conta as interrupções ali do sensor de fluxo de água, você faz uma calibração e consegue saber quantos litros por minuto estão passando, e a gente pode pôr um sistema aí que fica observando o comportamento daquela residência, por exemplo, às 3 da manhã, normalmente o fluxo é 0, naquela residência específica. Sempre é 0, um dia não é. Então, nosso sistema de inteligência poderia inferir isso como um possível vazamento e emitir um alerta. Esse alerta poderia ser via SMS, poderia ser por e-mail, poderia ser uma tela, e isso pode estar em outro sistema. Então, como que a gente integra esses sistemas? Então, pessoal, tem várias formas de integrar. Eu vou começar aqui por uma das formas que não tem sido muito usado ultimamente, mas é uma forma aí que funciona, que pode ser bem interessante, que é através do banco de dados. Então, vamos supor que você tem um sistema aí com vários processos ou distribuído em algumas aplicações, pode ser interessante que você tenha vários clientes desse banco de dados, você usa a biblioteca do MySQL, do Postgres, e aí cada parte do sistema interage através do banco de dados. Então, você pode ter um sistema que lê o sensor gravando dados numa certa tabela do banco de dados. Você pode ter um outro sistema consumindo dados dessa tabela. Você pode ter um outro sistema de monitoramento, aí, de inferência, de inteligência artificial, para detectar que tem um vazamento e dar o alerta, que é um outro processo consumindo dados dessas tabelas do banco de dados. Então, o banco de dados se torna um ponto central aí de troca de dados. É uma possibilidade, tá, pessoal? E o banco de dados pode estar num dispositivo, pode estar remoto, só precisa tomar cuidado aí com as questões de conexão e segurança. Normalmente, não é comum e não costuma ser uma boa prática expor diretamente o banco de dados na internet. Por exemplo, o MySQL, porta 3306. Normalmente a gente coloca uma camada de abstração, disponibilizando um web service que filtra, que tem algumas regras e um formato aí claro de acesso ao banco de dados através desse web service. Então, isso nos leva à segunda forma aqui, que hoje é a mais amplamente difundida, mais comum e mais usada, que é a integração de sistemas via HTTP ou HTTPS.
Isso não precisa necessariamente ser via internet, tá, pessoal? Você pode ter um sistema local no mesmo produto, em que você tem vários aplicativos e subsistemas e processos trocando dados através de requisições HTTP internamente, requisições HTTP para localhost 127.0.0.1. Então, essa aqui é uma forma, e tem várias empresas que disponibilizam web services via HTTP, ou HTTPS, claro, para diversos tipos de integração. Consulta a sistemas inteligentes, consulta, por exemplo, previsão do tempo, e por aí vai. Tem alguns gratuitos, alguns, inclusive, você pode pagar para usar o web service. O Google tem uma série de web services, de geocoding, de reconhecimento de imagem. Uma vez, pessoal, eu trabalhei num sistema embarcado, que era uma caixinha, que ficava analisando imagens que estavam passando na televisão, para ver se não era muito ofensivo ou inadequado para crianças. E aí, como eu não sei nada de visão de máquina, não entendo nada desse assunto de reconhecimento de imagem, o que eu fiz? Existem vários serviços, vários, do Google, da IBM, de outras empresas, que você pode fazer uma requisição HTTP com uma imagem, e ele retorna um JSON, né, um JSON, com uma lista de palavras e a probabilidade daquela palavra. Então, por exemplo, você manda uma cena de violência lá para o serviço, ele vai retornar assim: violência, 70%, briga, 90%, ofensivo, 40%, sei lá, discussão, 50%. Então, ele te retorna uma lista de palavras com a probabilidade do que tem naquela cena. E aí, o seu sistema embarcado não precisa ter essa capacidade ali, mas ele pode estar consultando esse serviço em nuvem, através de HTTP, e o retorno ele usa para tomar decisão. Por exemplo, você poderia fazer um sistema de reconhecimento de placa, ou de letras, ou de voz, num sistema que talvez não tenha aquela capacidade ali, ou que você talvez não tenha tempo. Claro que tem um custo para isso, aí tem que balancear o que é mais adequado em cada sistema. Várias empresas também que têm interfaces aí com clientes, fornecedores, às vezes pedem que você mande uma atualização de como que está tal leitura de sensor, ou mande atualização de vendas, e aí você tem um web service que você faz uma requisição HTTP para enviar. Nesse sentido, pessoal, sobre o HTTP, então a gente está falando de HTTP, foi padronizado uma API, um Application Programming Interface, que a gente chama de REST API, que é uma das APIs mais consolidadas e usadas hoje para integração de sistemas, não necessariamente embarcados, mas tem vários casos de uso dessa REST API em sistemas embarcados, várias web services e interfaces aí baseadas em REST. Quem quiser saber mais pode pesquisar um pouquinho. Pessoal, falando mais um pouquinho de integração, aqui está indo mais para uma sugestão, na linha do que eu vou falar daqui a pouco, né? Eu vou dar uma lista de dicas e sugestões. A questão de versão e atualização. Às vezes você tem um servidor lá, então isso tem um pouco de integração, que tem atualizações para o seu sistema e atualiza automaticamente. E aqui eu queria falar uma coisa curiosa. Nem sempre ter a última versão pode ser a melhor opção no sistema embarcado. Então, existem sistemas, já vi sistemas embarcados, que não é atualizado faz 20 anos. E está cumprindo o seu propósito, está funcionando, está estável e não é conectado na internet. Esse é um ponto que eu queria falar. Alguns sistemas conectados na internet já demandam, né, de bom grado, né, que você tenha atualizações periódicas nesse sistema, por questão de falha de segurança, possibilidade aí de invasão.
Mas se o seu sistema não é conectado e ele está cumprindo o seu propósito, talvez você não precise estar sempre atualizando. Eventualmente, se você achar interessante atualizar, aí você pode desenvolver sistemas de atualização online, atualização por pendrive, ou atualização com cabo externo. Aí tem várias formas que você pode pensar para atualizar o seu sistema, onde você mandaria um novo firmware para o cliente, né? Ou o sistema seria atualizado automaticamente. Quando o sistema é conectado na internet, vou contar um caso recente. Tem vários, mas poucos anos atrás tinha uma falha de segurança em alguns sistemas embarcados aí dentro de câmeras de segurança, e aí um ataque distribuído, né, de negação de serviço, um DDoS, Distributed Denial of Service, explorou essa segurança em milhares ou centenas de milhares de câmeras, e houve aí um período aí que uma certa região lá se eu não me engano, da Califórnia, até a internet começou a ficar lenta, parecia que tinha até caído, mas o pessoal descobriu uma vulnerabilidade, começou a explorar, tinha muita gente com aquela smart câmera, e aí uma câmera conectava na outra para tentar propagar esse malware que a gente fala, e aí isso ficou bem complicado. Então, quando você tem um sistema conectado na internet, aí a atualização é importante, não só para questão de funcionalidade, mas para segurança e segurança eletrônica, né, do sistema. Pessoal, quando a gente fala de Linux embarcado, aqui mais focado, tem duas ferramentas que eu gosto muito, que eu queria compartilhar com vocês, que é a VPN, Virtual Private Network, e o túnel de SSH. Por quê? Vamos supor que você desenvolveu aí um quiosque, né? Já que a gente falou tanto em quiosque, né, pessoal? Você vamos pegar o nosso quiosque, mas o nosso quiosque é um caixa eletrônico. Então, é um quiosque, você criou uma fintech, olha lá, vamos juntar aí com o que está no momento aí, com inovação. Então, você criou uma fintech, e a sua fintech tem um caixa eletrônico de Bitcoin. Você vai lá e troca seu Bitcoin por dinheiro. Isso tem possibilidades de vulnerabilidade, então não é interessante que esses dispositivos que têm que estar conectados, né, para interagir com a sua conta central, etc., esses dispositivos têm que estar conectados na internet, mas não é interessante que o IP deles, o acesso à internet deles, seja aberto para qualquer pessoa, por exemplo, conectar remotamente. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode conectar esse dispositivo na internet e fechar todas as portas. Então, quando você instala um sistema com Linux embarcado, por exemplo, numa Raspberry, etc., ele abre algumas portas para o mundo, por padrão. Por exemplo, o SSH, embora você tenha que dar um comando lá para ativar o SSH. Né? Quando você conecta num IP público, vamos supor que você contratou um serviço de internet, conectou o cabo e você tem um IP público. A partir de qualquer ponto da internet, você consegue dar um comando SSH e conectar por SSH naquele dispositivo e gerenciar remotamente, fazer qualquer coisa, tendo a senha. Isso abre possíveis vulnerabilidades de ataque. Então, uma abordagem interessante é fechar todas as portas, inclusive alguns fornecedores de internet, por segurança, deixam as portas conhecidas, que a gente fala well-known ports, portas bem conhecidas, eles fecham para todos os clientes, e só quando alguém pede, eles abrem. Fecha a porta do SSH, fecha a porta do servidor de impressão, porta 80, 25 e-mail, 80 web, etc. Outros não disponibilizam essas portas na sua conexão, mas você pode pôr numa porta mais alta e conseguir liberar ela. O que é interessante, que eu gosto de fazer, e deixo recomendação, você deixa tudo fechado, nenhuma porta aberta, e você instala um sistema de VPN no seu dispositivo, que
a partir do seu dispositivo, ele faz a conexão para um servidor e estabelece uma rede privada virtual. Então, só quem está conectado naquela VPN, que é criptografada, bastante segura, com chaves criptográficas bem seguras, só quem está nessa rede privada virtual, você tem uma série de IPs que só funciona para quem está dentro dessa rede, você consegue conectar nesses dispositivos através dos IPs de VPN deles. Então, aí você pode ter várias portas abertas que você só conecta via VPN. Uma forma similar, um pouco mais simples de fazer, é estabelecer túneis de SSH. Né? São formas muito práticas de mapear portas, tanto de ida quanto de volta, para também fazer testes no sistema. Então, são ferramentas bem práticas, VPN, túnel de SSH, até para você gerenciar remotamente. Outro dia eu escutei o caso de um colega que tem uma situação similar, ele conecta remotamente nos totens que ele administra, consegue fazer manutenção, atualizar o sistema, reiniciar, fazer o que for necessário. Então, aqui são algumas possibilidades interessantes. Você fica com o seu sistema fechado, não está aberto para alguém fazer, alguém que está escaneando porta, tentar fazer uma tentativa de acesso por força bruta, etc. Então, são sugestões, tá, pessoal? E aí, inclusive, voltando aqui para o assunto desse slide, integração de sistemas. Quando você tem uma VPN, você pode, de repente, fazer que todos os sistemas reportem dados através da VPN, e não através da conexão de uma requisição HTTP direta, mas é uma requisição HTTP, mas não no IP externo, no IP interno da VPN, que se tiver algum usuário aí no meio do caminho, um middleman, né, que a gente fala, vendo que tipo de conexão que você faz, né, que queira fazer uma engenharia reversa, ele não vai ver, porque tudo isso está tunelado, está passando por dentro da VPN. E aí, pessoal, uma coisa importante, apesar de ser meio óbvio que eu vou falar, é a documentação para essa integração. Então, a documentação tem que estar atualizada, tem que estar claro, e uma visão particular minha tem que ter exemplos e bons exemplos. Isso facilita muito para quem vai implementar, tanto no sistema embarcado, quanto na parte central, para efetivar essa integração. Então, eventualmente, você tem um cliente que você disponibilizou um manual de como consumir seu serviço web. Vamos supor que você fez um sistema que controla a iluminação de um palco via requisições HTTP. Então, você pode ter um manual que número da lâmpada, intensidade, cor, vários parâmetros, posição que você faz na requisição web. Você poderia dar alguns exemplos para o usuário que vai estar integrando esse sistema embarcado num outro sistema, tá? Pessoal, agora eu queria deixar algumas dicas. Tem muita possibilidade, né? Mas eu vou deixar algumas dicas que eu acho interessante para quando vocês estiverem construindo ou pensando num sistema embarcado. A primeira delas é o Watchdog Timer. Pessoal, esse é um recurso presente em quase todos os microcontroladores. É bem prático e útil, mas precisa ser usado com cuidado. O Watchdog Timer é um timer de hardware, ele está lá no seu dispositivo, para dar mais segurança e robustez ao sistema. Então, ele é um contador, um clock, que gera um reset no sistema periodicamente. Então, você tem um comando que é reset watchdog, ou watchdog wdt reset, e no seu programa, você precisa, de vez em quando, ir lá e resetar o watchdog timer antes que ele resete o sistema. Por que isso? O sistema embarcado, pessoal, não vai ter, normalmente, né? Não vai ter um botão de reset, especialmente uma sonda espacial, ou um sistema industrial, um sistema de monitoramento remoto, uma câmera instalada lá no teto de um shopping center. É difícil, sei lá, resetar se der problema. É complicado, o sistema embarcado vai dar muito trabalho. Então, a gente pode fazer um sistema que, se acontecer algo inesperado,
Afinal de contas, software tem erro, você pega as estatísticas da indústria, em geral, tá? Pelo que eu li aí de estatística da indústria, você pega 1.000 linhas de código-fonte de software depois da depuração, pode ser que tenha aí uns 10, 20 erros, não de compilação, mas lógicos, que não passaram nos testes e talvez um dia aconteçam, ocasionalmente. Então, uma falha pode acontecer de forma imprevista e o programa pode travar. O sistema parou de funcionar porque o software travou, não o hardware. E aí, quando o software trava, o software para de resetar o watchdog timer. E aí passou 1, 2, 3, 8 segundos, às vezes eu trabalho com 8 segundos nas minhas aplicações. Passou 8 segundos sem o seu sistema resetar o watchdog, o watchdog reseta o sistema como um todo e o sistema reinicia e volta para o estado inicial. Isso é uma ferramenta bem interessante, bem útil, que eu recomendo sempre usar nos sistemas embarcados. Cada um tem uma forma de usar, aí vocês deem uma olhada aí em cada microcontrolador como usar o watchdog, ou o MicroPython, que a gente está usando nas práticas com ESP 8266, tem um watchdog timer gerenciado por ele, e eu já vi caso, inclusive, muito tempo atrás eu cheguei a fazer uma brincadeira, assim, eu era administrador de servidores de uma empresa que provia serviço web, mas isso fazia tempo lá, nos anos 2000, 2002, 2003, e de vez em quando o servidor travava. De verdade, o hardware, o equipamento travava, o software travava, o hardware travava, como um todo o sistema travava. E às vezes isso acontecia de madrugada e centenas de usuários ficavam sem acesso ao sistema. E aí precisava uma pessoa ir lá e resetar o servidor. A gente fez um watchdog timer externo, a gente fez uma caixinha com um microcontrolador, na época era o PIC, o PIC 16F627 na época, e ele ficava recebendo via porta serial, a cada 10 segundos, uma mensagem: estou vivo, estou vivo, estou vivo. Quando o servidor travava, ele parava de mandar essa mensagem. Aí o que a gente fazia? O microcontrolador PIC 16F627, ele usava um relé para desligar o servidor, esperar um pouquinho e ligar novamente. Poderia ser um relé também no botão de reset. Então, você também pode usar o conceito de watchdog timer numa máquina como um todo, usando um monitoramento externo. Pessoal, eu tento não me alongar, mas tem coisa que é legal comentar. Teve um caso de um rover lunar da NASA que o watchdog timer resetava o sistema muito tempo atrás, né? Tinha uma falha aí de real time, que é chamada falha de inversão de prioridade. Quem tiver curiosidade, vai lá e procura. Mars Rover Priority Inversion, tem toda a história. Então, tinha uma falha aí de real time, de inversão de prioridade, quando esse rover, esse robozinho móvel, esse Jeep, estava lá em Marte, e essa inversão de prioridade travava o sistema, e aí o watchdog timer ia lá e resetava o sistema, e ele voltava a funcionar e acontecer de novo. No fim, o pessoal descobriu a falha e consertou remotamente. Inclusive, usa o sistema operacional de tempo real VxWorks. E aí o pessoal conseguiu fazer todo o debug, conserto e deploy do novo firmware, do novo software embarcado à distância. Então, se alguém quiser saber mais, dá uma procurada. Pessoal, uma outra dica, especialmente em sistema com Linux embarcado, é espaço em disco, tá? Quando termina o espaço em disco de um sistema com Linux embarcado, especialmente na partição /tmp ou /var, dependendo de como o programa é feito, o sistema para de funcionar. Alguns programas no Linux usam o TMP para colocar locks, para colocar... usam o /var para colocar pipes entre programas, e aí, se você não tem espaço em disco, o sistema começa a ter um comportamento inesperado, começa a travar, acaba até parando de funcionar. Não estou dizendo que são todos os casos,
mas já vi vários casos de acabou o espaço em disco, o sistema para de funcionar. Especialmente porque, às vezes, você vai precisar atualizar um banco de dados, setar uma flag, etc. Vários motivos. Então, é muito importante monitorar o espaço em disco. E, gente, um sistema com Linux é bastante complexo. Então, você pega, por exemplo, o /var, tem os logs de sistema que vai crescendo. O syslog, o messages, o log do servidor web, o log do servidor do banco de dados. Isso daí vai crescendo, 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 uma hora acaba com o disco. Então, por padrão, alguns sistemas já tem, mas eventualmente você precisa verificar e ver se está tudo certo. Usar uma ferramenta que chama Log Rotate. Ele vai compactando o log e pega os logs antigos e apaga. O que é importante para um sistema embarcado? Teste ele por algumas semanas e verifique se o espaço em disco vai crescendo aos poucos, porque quando você pôr isso no cliente, de repente ele vai crescendo aos poucos até terminar. Você precisa ter um planejamento aí para que isso não aconteça. Ou enviar um backup dos dados esporadicamente e limpar o disco. Enfim, tem várias formas de resolver isso, algumas são até intuitivas, mas tome cuidado com espaço em disco, sistemas embarcados baseados em Linux especialmente. Pessoal, fonte de alimentação, uma das coisas que eu vi muitas vezes dá problemas inesperados, inexplicáveis, e até, vamos dizer assim, fantasmagóricos. Às vezes acontece problemas aí que você não entende por que o sistema está com problema, por que seu sistema embarcado está com problema, e você vai ver o problema é a fonte, tá? Eu passei por várias situações assim, em que a qualidade da fonte pode impactar muito no nosso sistema. E aí, às vezes, já aconteceu comigo, você ficar semanas tentando entender o que está acontecendo, e aí você vai ver a fonte de alimentação. Então, dê valor para uma fonte de qualidade, que não tenha muito ruído, que forneça a tensão, a voltagem adequada e que tenha a corrente adequada. Então, a questão da corrente para atender o seu circuito é muito importante. Pessoal, recentemente eu tive vários problemas com várias placas, não estou com nenhuma aqui, com várias placas ESP8266, a plaquinha que a gente está usando. E aí, pessoal, o que acontece? Quando você coloca essa placa no modo Access Point, você pode colocar a placa como que disponibiliza uma rede Wi-Fi, ela dá picos de consumo de corrente, aí que pode passar de mais de 1 ampere, às vezes 2 amperes. Dependendo da fonte, a fonte não consegue atender esse pico. E aí ou o sistema trava ou reseta. Então, teve algumas placas ESP8266 que eu estava usando, que quando você ligava o sistema, ele ficava 3 segundos ligado, resetava. 3 segundos ligado, resetava. Aí eu fui lá e coloquei para a hora que liga ela, desativar o Wi-Fi. E aí você vai lá e configura o que precisa, etc., desativa o que precisa e aí o sistema funciona. Então, se tiver aí problemas aí que está difícil de entender, digamos assim, problemas estranhos, o sistema resetando de forma estranha, às vezes você tem um comportamento estranho do sistema, pode ser ruído, né, de uma fonte que não tem boa qualidade, pode ser que a tensão está baixa, pode ser que a fonte não esteja fornecendo a corrente suficiente. Então, eu estou reforçando porque isso pode fazer muita diferença, tá, pessoal? E aí vocês vão ver que fonte de 5 volts, 1 ampere. Aí você vai ver que tem de R$5, você compra por R$5 até de R$100. Né? Então, olhem com cuidado, escolham bem a fonte de alimentação do seu sistema. Quando você tem bateria também, às vezes você tem... às vezes o sistema funciona bem na bateria, não funciona na tomada, né, porque o fornecimento de energia da bateria é mais estável,
Afinal de contas, quando você pega da tomada, você tem um alternado, então você tem a corrente alternada, você tem que retificar ela para ficar contínua, e aí dependendo da fonte isso não fica muito legal. E às vezes quando você está carregando a bateria, você tem outros problemas também, porque a sua fonte não está dando conta de carregar a bateria e alimentar seu sistema. E eventualmente isso pode impactar no desempenho do processador, que você tem aí a frequência de processamento, você tem uma proporção com a voltagem, às vezes você não tem a voltagem necessária. Enfim, dá para falar bastante coisa, mas cuidado com a fonte de alimentação num sistema embarcado. Pessoal, um outro ponto aqui que eu queria comentar é temperatura. Então, alguns sistemas, eu já vi sistemas aí que travam quando chegam em certa temperatura, travam por defeito mesmo, porque não foram projetados para suportar aquela temperatura. Então, acho que eu falei numa das primeiras aulas, quando você vai especificar um microcontrolador, você tem como olhar lá o range de operação, o intervalo de temperatura. Tem processador que funciona de menos 50 a mais 180 graus, outros de menos 10 a mais 80. Então, especificar, escolher um microcontrolador que trabalha na faixa de temperatura adequada, evitar, trabalhar fora dessa faixa e ficar alerta para a sua aplicação. Então, sempre, e não só do microcontrolador, de todos os componentes, né, pessoal? E se tiver componente, partes móveis, eletromecânicos, às vezes dilatação, contração, aí com a variação da temperatura podem afetar também. Em alguns produtos pode ser que seja necessário você ter um sistema de ventilação. Em geral não é necessário, o que eu acho bom, porque é uma ventoinha que vai acumular poeira, que pode enroscar, mas enfim. E alguns microprocessadores e microcontroladores têm um sistema de proteção que quando chega numa certa temperatura desliga o sistema. E aí também não é legal que seu sistema desligue, né? Você tem que precaver para que ele esteja trabalhando dentro da faixa de temperatura adequada. Pessoal, eu vi um produto uma vez, até achei estranho, depois eu entendi, né? Quando a gente passa em rodovia, pessoal, vocês já devem ter visto, por exemplo, você passa num pedágio, tem uma cancela. Aprendi isso lá com o Luiz Augusto, da empresa de Ribeirão Preto, a Vision BR. Alguns desses sistemas tem lá dentro da cancela, tem um sistema embarcado, que tem toda uma lógica da hora de abrir a cancela, fechar, etc. E alguns sistemas europeus, eles têm um aquecedor e um ventilador dentro lá junto onde estão as placas do circuito. Eu falei, nossa, mas para que um aquecedor aqui? Então, você vai para um lugar que tem um inverno muito rigoroso, temperaturas negativas, às vezes o sistema para de funcionar porque está muito frio. E aí você tem um sistema de controle que liga um sistema de aquecimento para o circuito estar dentro da faixa de operação adequada. Quando a temperatura ultrapassa um certo limite, ele liga um sistema de ventilação também para manter o ambiente de operação daquele circuito, daquele sistema embarcado dentro da faixa adequada aí para os componentes. Então, verifique sua aplicação, a faixa de temperatura da sua aplicação, quais componentes serão usados e se é necessário ter sistemas aí que controlem a temperatura ambiente aí do sistema embarcado. Pessoal, uma outra dica que eu queria deixar é a questão de memória flash. Então, memória flash normalmente é onde está o firmware, onde está o nosso software embarcado, eventualmente configurações e eventualmente você está também gravando dados, atualizando dados. A memória flash, pessoal, tem vida útil. Assim como eu falei dos relés numa das aulas, tem um número de operações eletromecânicas que um relé pode fazer, a memória tem um número de escritas que ela suporta, e a gente precisa tomar cuidado com o nosso sistema embarcado se ele vai ter muita escrita em memória. Se é só leitura, tudo bem. Mas, por exemplo, vamos supor que você fez um sistema embarcado com Linux embarcado, que tem memória abaixo
da memória necessária para o seu sistema. Eventualmente, o sistema vai começar a usar swap, que é usar o disco como memória RAM, e ficar fazendo trocas de página. Isso deixa o sistema muito lento, com a performance muito ruim, e usa muito a memória. Afinal de contas, você está acessando a memória, fazendo troca de páginas entre memória principal e memória flash, como se fosse memória RAM, né? Isso diminui o desempenho e começa a usar os nossos ciclos de uso da memória. Algumas memórias flash têm ciclos aí de 500 mil escritas em cada bloco. Então, depois de 500 mil escritas, pode ser que você não consiga mais escrever num bloco, que é bastante. Algumas garantem um número de escritas equivalente a um disco rígido. De qualquer forma, em sistemas embarcados, eu acho essencial evitar ao máximo swap. Quando você instala um sistema Linux, automaticamente ele tem uma partição lá de swap, que é quando você não tem mais memória RAM, ele vai lá recorrer a swap. Isso é configurável também, tem um nível de swapness que a gente fala, você configura no /proc, falamos na aula anterior, e você pode até desligar. Em sistema embarcado, eu gosto de desligar o swap, porque o swap traz comportamento inesperado, devido às trocas de página, ao uso da memória flash, etc. Projeta para ter uma RAM adequada e não conta com swap. Bom, se você usar muito a memória flash no seu sistema embarcado, uma coisa que pode acontecer é você usar muito só uma parte da memória. E vamos supor que você tem 8 GB de memória flash, mas você armazena um arquivo para enviar uma câmera inteligente. Você armazena uma imagem para enviar e armazenar no Google Drive, por exemplo. E se você usar sempre o mesmo bloco, você apaga, grava, apaga, grava, apaga, grava, você vai exaurir aquele bloco mais rápido que os outros. Então, em sistemas embarcados, em sistemas normais também, a gente pode fazer uma coisa que chama wear leveling. Tá aqui, ó, wear leveling, que é balanceamento do gasto, digamos assim. Então, você pode usar sistemas de arquivos do Linux. Normalmente a gente usa o ext3, ext4, mas você pode usar o JFFS ou YFFS, que é Journaling Flash File System, e Yet Another Flash File System, que são sistemas de arquivos que fazem a gente percorrer várias posições da memória flash antes de voltar a uma posição. Então, vamos supor que você tem o mesmo arquivo, você grava e apaga, grava e apaga, grava e apaga. O sistema de wear leveling, balanceamento de uso do disco, grava numa posição, depois ele poupa essa posição, grava na próxima, depois ele poupa a próxima, e aí, até voltar na primeira, demora bastante. E aí você tem uma maximização, você otimiza a duração desse sistema de arquivos, né, desse dispositivo de memória flash. Aí, pessoal, cuidado, tá? Essa dica que eu tô dando pode ser ruim se você não observar que tipo de memória, de tecnologia de memória que você está usando. Por quê? Algumas memórias, por exemplo, você compra um SSD, ele já tem o sistema de wear leveling em hardware, lá no firmware de controle do SSD, né, do disco de estado sólido. Agora, se você comprar só memória flash e fazer um acesso direto, você não vai ter isso. Então, observe que tecnologia, que sistema de memória flash você está usando e veja se você já não tem o wear leveling lá no controlador dessa memória ou se você precisa fazer explicitamente, né? Então, porque se você for fazer o wear leveling num sistema que já está sendo feito, não vai ajudar muito, na verdade, você só vai adicionar overhead no sistema. Então, fica aí a dica da questão de memória flash, tá? Pessoal, uma outra dica que eu queria deixar é a questão de certificação, tá? A gente falou bastante de dispositivos de baixo custo. A gente falou de Atmega 328, Arduino, ESP8266, ESP32, a própria Raspberry,
PAI é um sistema de baixo custo, mas dependendo da aplicação que você for colocar para o seu sistema embarcado, ele precisa passar por processos de certificação. Para alguns é obrigatório para que ele seja usado, né? Por exemplo, se você desenvolver um sistema que tem conectividade Wi-Fi, pode ver que você pegar qualquer equipamento aí com transmissão e recepção de dados, tem um selinho da Anatel. Então, você precisa aí de uma certificação, de uma autorização para isso. Algumas possibilidades, você não precisa necessariamente, pessoal, você fazer essa certificação. Por exemplo, você tem como comprar placa Raspberry Pi homologada pela Anatel, tem no mercado. Existe um fornecedor de ESP, 8266, que é esse processador com Wi-Fi super barato, que já tem, ele te vende o processador já certificado pela Anatel. Mas agora você pode estar comprando direto um componente lá da China que não tem certificação e você precisa passar pelo processo, tá? Para o seu produto estar aí de acordo com as normas do mercado nacional. Nos Estados Unidos, o equivalente seria a FCC. Na Europa, tem o selinho lá do CE. Outras certificações, pessoal, a gente tem certificações aí de ruído, variação de temperatura, alimentação em ambiente industrial. Então, tem uma série de certificações ISO, né, que é o International Organization for Standardization. Na verdade, a certificação é para ver se o seu equipamento atende a norma ISO X. Na área automotiva, por exemplo, a gente tem o Automotive Spice, um processo de certificação para ver se o software embarcado para um veículo está cumprindo certos requisitos também. Então, tem uma série de certificações, tem certificações também de EMC, EMF, que é compatibilidade eletromagnética e de radiofrequência. Então, alguns dispositivos podem, eventualmente, causar ruído em outros dispositivos e atrapalhar o funcionamento de outros dispositivos, né? Não sei se alguém lembra, algum tempo atrás, quando você ligava um liquidificador, uma batedeira, a imagem da televisão ficava toda chuviscada. Acho que hoje isso já não acontece tanto. Então, você tem todo o protocolo de testes. Aí, pessoal, vou falar uma coisa que é boa e é ruim, mas alguns processos de certificação, às vezes, custam mais caro que o próprio produto e, às vezes, demoram mais tempo que o desenvolvimento do próprio produto. Então, tem o lado ruim do dinheiro gasto com isso, mas tem o lado bom, que o seu produto vai ter uma robustez, uma segurança maior, vai estar de acordo com normas de mercado, isso é mais atrativo até para venda, para exportação. Mas a parte boa tenta pensar na norma desde o início do projeto. O que você vai fazer? Eu vou fazer um ventilador mecânico, vou fazer um dispositivo aí para suporte à vida em hospital. Quais os requisitos de certificação desse equipamento? Pensa nisso desde o início, porque de repente isso muda até o processo de desenvolvimento. Vários desses processos de certificação que eu falei para vocês exigem rastreabilidade de todo o processo de desenvolvimento. Então, se acontecer uma falha, o processo de certificação exige que você rastreie a qual requisito, a qual linha, a qual código-fonte isso estava envolvido. Então, por exemplo, equipamentos médicos, você precisa passar aí por processo de Anvisa, e aí o processo não é só no produto, é na forma de fabricação, é no ambiente, no processo. Então, vamos pensar que produto a gente vai querer desenvolver. Que certificações e homologações esse produto exige para você começar o processo já sabendo que no final você vai ter que passar por um processo de certificação que vai ser bem mais fácil e tranquilo se você já pensou nisso no começo, tá? Então, é só uma dica aí para pensar. Estou dando aqui alguns exemplos, mas às vezes fica complicado. Eu já vi casos de produto quase pronto que não foi pensado na certificação. A hora que o pessoal começa a ver a certificação, vê que vai ter que refazer várias coisas do processo de desenvolvimento. Então, lembrem disso, dependendo do tipo de produto que você for desenvolver,
pode ser um cuidado a ser tomado, tá, pessoal? Gente, então, aqui a gente está encerrando, tá, a nossa disciplina na parte teórica. Então, foram essas 8 aulas teóricas. A gente tem toda a parte prática aí, das 16 semanas. Eu queria dizer, e queria voltar ao começo da disciplina, fazer uma reflexão que a gente falou lá na primeira aula. Sistemas embarcados, microcontroladores e aplicações estão presentes em boa parte da sociedade. Num portão de garagem, num sistema num smart meter para medir consumo de energia, consumo de água, consumo de gás, num sistema, num marca-passo, num rim artificial, num carro, num forno, numa televisão, num roteador de internet. A gente está usando internet aqui para fazer essas aulas à distância. Quantos roteadores não tem no caminho dos pacotes de rede que trafegam, passam por vários roteadores que têm sistemas embarcados ali, switches, servidores, etc. Então, como eu falei, boa parte dos processadores do mundo estão em sistemas embarcados, né? E aqui eu posso continuar falando: televisão, relógio, o próprio mouse, impressora 3D, satélites, equipamentos médicos. Então, uma área extremamente prolífica para desenvolvimento de soluções, para criar inovações, novos mercados, para desenvolver soluções para melhorar a vida das pessoas. Alguns sistemas embarcados podem estar melhorando a vida das pessoas, tornando aí, trazendo mais comodidade, conforto, saúde, bem-estar, entretenimento, videogames, consoles de videogames, são sistemas embarcados. Então, pessoal, lembrem das possibilidades que vocês têm e das ferramentas de software, hardware, que normalmente são de custo bastante acessível e você pode desenvolver soluções com alto valor agregado. Eu citei lá o videogame, a máquina de jogo. O pessoal ganha 10, 20 vezes o valor que você compra de componentes para desenvolver aquela máquina, pelo valor agregado que a gente tem, né? Isso que é legal de desenvolvimento, que a gente consegue agregar valor. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer toda a atenção, paciência, participação de vocês, especialmente na parte prática. Eu vou continuar deixando os sistemas conectados para quem quiser continuar fazendo testes. Tem o laboratório remoto com o Arduino, tem o laboratório remoto com a ESP8266. Eu vou colocar agora com o Linux embarcado para a gente fazer a última prática. Pretendo deixar ligado por um bom tempo. Quem quiser brincar, testar, fiquem à vontade. Embora, se você quiser fazer algum teste na sua casa, desenvolver alguma coisa, não é uma coisa tão cara, tá? E, finalmente, pedir desculpas aí por alguma falha, pelos meus atrasos em disponibilizar as aulas. Foi um semestre bastante corrido, mas eu espero realmente que os conteúdos tenham sido, de alguma forma, úteis, tenham agregado, trazido alguma coisa nova aí. E é isso, pessoal. Agradeço muito, foi um prazer enorme ter ministrado esse curso aqui para vocês. Queria agradecer ao Departamento de Computação da UFSCar também, pela alocação da disciplina, uma disciplina que eu adoro, então foi um prazer mesmo estar aqui com vocês. E agradecer a todo mundo que participou. Eu gosto bastante do assunto e gosto de ver as coisas funcionando, então eu fico olhando aqui do lado, fica aqui do meu lado o laboratório remoto, eu fico olhando as coisas funcionando, fico super feliz. Muito obrigado, pessoal.
e eu fico à disposição aí, se alguém quiser trocar ideia sobre o assunto, mesmo depois da disciplina, estou à disposição, vai ser um prazer. Obrigado, pessoal, sucesso e bons projetos em sistemas embarcados, microcontroladores e aplicações. Valeu, gente.